Mas as pessoas têm esse conceito, elas têm o conceito de colonizar, escravizar, né? Só que elas não enxergam. Aí que tá a pegada. As pessoas não entendem o sistema financeiro. E elas não enxergam a forma que isso continua acontecendo, tá ligado? Hoje as pessoas enxergam a democracia e acreditam que o mundo foi salvo pela democracia. Porque antes o que existia era a monarquia, que não nada mais era do que uma ditadura de uma família, né? Que as pessoas podem confundir com oligarquias e tudo mais. Por questão disso, né? Reinados. Hoje não é muito diferente. Um reinado, um rei ou um político possuem os mesmos papéis desempenhados de formas diferentes, mas com o poder similar, né? Então, tipo, o governante de uma nação tem um imenso poder. E uma nação com muitas riquezas minerais tem um imenso poder. Uma possibilidade de criar produtos, tecnologia, enfim, e se transformar um império, né? E a gente sabe que os Estados Unidos é o império do mundo, né? É o país que usa da política de austeridade para se infiltrar na democracia dos outros países, na soberania desses países, para manipular, para destruir, para causar caos, para causar desigualdade social, para que aquele país não se desenvolva. Só que as pessoas no teatro estudando a história, aprendendo isso nos livros, lá era assim, o barquinho ia lá, extraía o ouro, levava para outro lugar, escravizava as pessoas daquele lugar, a força, né? As pessoas pensam neles armados, apontando a arma na cabeça, vocês são obrigados a trabalhar. E hoje não consegue fazer essa assimilação do colonialismo para o neocolonialismo. Qual que é a diferença? A perspectiva. Continuamos escravos, continuamos tendo o resto, o que nos sobra, continuamos trabalhando a vida inteira, o dia todo dia, para fazer a vida dos outros melhores, porque a plebe, os trabalhadores, não conseguem usufruir os produtos que fazem. Em grande maioria, os produtos, quem trabalha em linha de produção, em multinacionais, grandes fábricas, que é o sonho das pessoas que caem no universo do trabalho, né? É trabalhar numa grande multinacional, de renome, que isso, aquilo, produzindo riqueza, tecnologia para um outro país, né? As nossas privatizações. Você leva anos, décadas de investimento científico, capacitação de pessoas, criação da empresa, e vai lá, e anos, décadas para desenvolver uma tecnologia que vai lá e cria um produto que resolve um problema. Vai lá um neoliberal e fala que tem que privatizar. O cara compra esses anos de pesquisa, esses anos de desenvolvimento por uma mixaria. E exemplo disso aconteceu com a Embraer. Então qual que é a peça que as pessoas não... que está faltando para as pessoas entenderem que são sim escravos, que são sim colonizados, que estamos nesse processo de colonização, porque agora, né? Claro, é um processo. O Brasil é o país mais rico do mundo e os governantes do mundo sabem disso. Os Estados Unidos, a CIA, vê o Brasil como o pior inimigo deles. Por quê? Porque eles são imperialistas, eles querem dominar o mundo e eles fazem isso, eles dominam as finanças, e o país que mais põe em xeque esse poder é o Brasil. Então a gente precisa ser uma república de banana, a gente precisa ser um país submisso na cabeça deles, porque senão ninguém segura, entende? E o que as pessoas não entendem é como o sistema financeiro faz isso sem que exista a necessidade de ninguém ir lá e botar uma arma na sua cabeça.
Todo mundo quer ter o que comer, todo mundo quer poder pôr um prato de comida na mesa. Aqueles que têm condições de fazer isso querem mais, né? Querem uma casa maior, um carro melhor e etc. Então alguns são movidos por medo, outros são movidos por ganância. E o sistema financeiro escraviza a vida das pessoas. Ao mesmo tempo que as políticas econômicas neoliberais que buscam vender tudo aquilo que a gente buscou construir, vai nos tornando colônia de novo. Porque um país soberano, um país que não é colônia, é aquele país que consegue usar a sua própria riqueza natural para uso e benefício e usufruto da sua própria nação. Primeiro para sua própria nação, porque você primeiro precisa ter os seus irmãos bem, aqueles que compadecem com as suas dores, que dividem o mesmo território, uma mesma realidade com você, né? Para depois você pensar em exportar. Eles que têm que pensar em importar. Eles têm que pensar, nossa, olha que produto bom, vou pegar, vou comprar. Não, as coisas não tem que ser a força, né, do jeito que é. Aqui no Brasil a gente fica com o resto, né? As grandes empresas compram tudo aqui. A gente está inserido num grande mar de monopólios, oligopólios, e a maçonaria dominando a elite financeira por detrás da cortina e etc. tal. Então as pessoas precisam entender como o sistema financeiro escraviza as pessoas, porque aquelas que não trabalham por ganância trabalham por medo, porque precisam sobreviver, e esse trabalho que elas desempenham é muito maior do que aquilo que elas recebem, principalmente se for uma empresa multinacional que vai pagar em dólar. O cara vai estar lá recebendo o seu salário de R$2.000, e o dono da empresa que tá ficando com a riqueza tá pagando em dólar, ou seja, 4 vezes menos do que deveria se fosse pagar lá no país dele, né? Ainda mais que, por exemplo, nos Estados Unidos o salário mínimo é maior, ou seja, se ele fosse pagar um salário mínimo para um americano, já sai no prejuízo, né? É muito melhor você ter mão de obra de trabalho de um país estrangeiro, que você vai pagar bem menos. E aquele cara vai ficar bem mais feliz do que o capital de obra daquele país que a moeda vale mais, né? Então aqui é um paraíso de trabalho para essas multinacionais que buscam dominar tudo. E essas multinacionais estrangeiras, o que elas fazem? É como se fosse o barquinho indo lá roubar o ouro do país. A diferença é que não tem barco, a diferença é que é tudo feito de forma financeira. E a cabeça das pessoas estudando, né, as pessoas que começam a estudar tanto, ler tantos livros, começam a acreditar, cair em contos, numa lógica, numa retórica de que a economia funcionaria bem se você permitisse que empresas viessem explorar a nossa riqueza. Privatiza tudo. Privatizar para quem? Quem que vai comprar? Quem que tem dinheiro para construir uma empresa de refinar petróleo ou de explorar petróleo? Só o Estado, com a ajuda de todos, consegue fazer isso. Porque é muito investimento em tecnologia, é muito investimento em construção civil, é muito investimento em aporte técnico, físico, tudo. Não tem como uma pessoa individual fazer isso, explorar ferro. A não ser que seja um grande bilionário, que é o que acontece. Essas grandes famílias oligopolistas, seculares, são as únicas que conseguem fazer isso. Aí privatiza. Você pode ver que privatiza sempre para os mesmos bancos, donos do sistema financeiro, da economia que rege o mundo. E não é uma grande máquina, não. Isso tudo se resume numa única moeda, que é o dólar. E quem domina o dólar? Não é mesmo? Então, precisa ter essa chave, essa ponte, esse nexo de entender que sim, o neocolonialismo, quando você privatiza uma empresa, quando você privatiza, quando você abre as portas do seu país para que empresas estrangeiras venham explorar as riquezas desse país, falando, vai dar emprego, vai gerar emprego.
Mano, gerar emprego não gera PIB. O que adianta você gerar emprego com aquelas pessoas explorando nióbio, ganhando R$2.000? Ah, beleza. São 50 mil pessoas trabalhando lá para explorar petróleo e cada uma ganha uma faixa de R$2.000 a R$3.000. Nossa, adiantou alguma coisa? Quantos milhões essa empresa de explorar ferro, explorar petróleo, explorar não sei o que não faz em um mês, 2 meses, 1 ano? São bilhões, trilhões. É uma riqueza imensa, imensurável. Sabe, não cabe. É você permitir com que os barquinhos venham roubar. Quando você tem uma riqueza natural, você tem que construir, você tem que dar a possibilidade de que as pessoas do seu país explorem isso, seja criando políticas de incentivo ao microempreendedor, a cultura familiar, no caso de agronomia, né, produção de alimentos. E quando é coisa grande, é o Estado que precisa atuar, porque o Estado atuando ali em questões estratégicas como energia, exploração de ferros e riquezas minerais, aí você tem a certeza de que essa exploração está servindo de usufruto para o seu país. Porque você vai explorar aquele ferro não vai a preço de banana para outro país para ser gerado valor em cima dele lá. O cara vai lá, pega o ferro, faz um notebook, manda para cá, a gente compra 10, 15, 20 vezes mais caro. Não, a ideia é que a gente pega esse ferro e transforma aqui no notebook, criamos aqui a tecnologia, desenvolvemos aqui a marca, para que o mundo queira esse computador. Isso que precisa ser feito. E é por isso que estamos sob efeito do neocolonialismo. You don't wanna say no more than a mom you can't afford. And you don't wanna let this turn in the lines of mine and yours. And you don't wanna press your luck with a back up and withdraw. Cause trust me when I tell you, you don't want that tooth and claw. And you don't wanna see inside the mind of savage kinds. And you don't want that recognition of, oh, there goes that guy. But if you do decide that you were gonna play that hand and try, just think before you act, because your actions go around. A man with a grudge in a case, a man with intent on his face. And if a man walks in a place, let it be known I won't hesitate. This a long time coming like a comet pass. Got them all fired up from the rocket blast. And if I fall on my sword, turn my bone to ash. Let it clog up the sand in that hourglass. We in the title fight, blow for a blow. And you can reap the benefit of what I have to sow. Cause I'm about that worth of which you don't appear to know. So you can take the scene while I take over the show. It's a long way down when your head is in the clouds. And all around the sirens play. Don't get in my way. Don't tell me I should bow, cause I'm no clown. This is not a game. Don't get in my way. You don't wanna say no more than a mom you can't afford. And you don't wanna let this turn in the lines of mine and yours. And you don't wanna press your luck with a back up and withdraw. Cause trust me when I tell you, you don't want that tooth and claw. And you don't wanna see inside the mind of a savage kind. And you don't want that recognition of, oh, there goes that guy. But if you do decide that you were gonna play that hand and try, just think before you act, because your actions go around. Poisoned by the snakes in the grass, hoaxed by the rats out the maze. They should've never poked the lion as he passed, cause now it's 2 hawks in a cage.